Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, muitos anos atrás eu li um livro sobre relacionamentos daquele Aziz Ansari, sabem quem é? Aziz Ansari, que, nossa, tinha uma época que ele tava no auge, ele tinha série na Netflix e papapá, depois ele deu uma sumida, parece que foi cancelado por algum motivo, enfim. Mas lá para 2016 eu li esse livro dele chamado Romance Moderno, e aí ficou na minha cabeça uma coisa esse livro, que foi o seguinte, ele comentou, é um livro sobre relacionamentos, né, na era digital, como as pessoas se conhecem, como elas terminam, né, e aí tinha uma parte lá que ele comenta sobre os casamentos arranjados, os casamentos indianos, que o Aziz Ansari, ele tem ascendência indiana, não lembro se ele nasceu nos Estados Unidos, os pais são indianos, os avós são indianos, ele nasceu na Índia, enfim, mas tem essa ascendência indiana, e aí ele tava comentando sobre os casais indianos, como é comum, casamento arranjado e tal, e aí ele tava comentando que muitas vezes parece que as pessoas são mais felizes nos casamentos arranjados do que em Nova York, onde ele mora, e as pessoas casam porque elas querem, escolheram se casar e estão sempre angustiadas, ou se separando, ou elas ficam no casamento, mas ficam tristes, porque estão lá, na verdade, pelas crianças, né, ou pelo, né, sei lá, por mil motivos, tem mil motivos, né, para as pessoas continuarem no casamento. E aí, ele comentou isso e aquilo ficou na minha cabeça, eu achei interessante, porque na época eu ficava, nossa, como assim, né, no casamento arranjado, as pessoas ficam mais felizes, tão tristes, são um casamento arranjado, se os pais escolhem uma pessoa pra você, e os pais da pessoa escolhem você, os pais estão escolhendo, né, bizarro e tal. Nossa, tá, então tá. E aí, esse ano, eu li um livro, eu ia falar que eu falei dele aqui, mas eu não falei, eu acabei de voltar pro canal. Mas assim, era pra eu ter falado dele aqui. Chamado A Equação do Casamento, de um psicanalista chamado Louis Hans, que tem, aliás, um livro que é bem elogiado, que é o Dicionário de Freud. E aí tem esse livro, A Equação do Casamento, que eu acho um livro muito legal, que fala sobre casamento, mas ele fala sobre relacionamento, namoro, relacionamento. É um livro que eu gostaria de ter lido 10, 15 anos atrás, assim, 20 anos atrás, se pá. Porque teve muita coisa que eu aprendi sofrendo. E poderia ter pelo menos... Não digo aprendido pelo livro, porque às vezes a gente precisa da experiência, né? Não tem jeito. Mas eu podia ter, sabe? Eu podia ter ficado mais esperta, assim, sabe? Nas coisas, se eu já tivesse lido. Anfã. E aí, nesse livro, no finalzinho dele, na Equação do Casamento, que eu li esse ano, né, em janeiro, tem um estudo que ele mostra lá, bem passando, bem rapidinho, assim, ele só fala, mas tem um estudo lá, um estudão, sobre os casamentos arranjados, como as pessoas são mais felizes, os casamentos arranjados. E aí eu lembrei disso. E aí agora, voltando pro canal, eu lembrei desse tema, que eu acho bem curioso, assim. Porque, assim, no primeiro momento, acho que muita gente pensa como eu, muita gente da nossa cultura vai pensar como eu pensava lá em 2016, né? Que eu ficava, nossa, como assim, né? Mais felizes arranjados. Mas depois, de fato, né, você vê que a angústia que vem dos casamentos feitos por escolhas livres, né? Livres, é sempre entre aspas, mas assim, livres, as pessoas escolhem, livres, né? É fácil ver como que isso traz mais angústia, como as pessoas lidam com todo o peso da escolha, né? Como a liberdade, ela vem acompanhada de um peso junto com ela, né? Nossa, será que eu devia estar aqui mesmo nesse casamento? Será que eu devia ter em outro casamento? Será que eu devia estar solteira? Será que eu não devia casar de jeito nenhum? Outro dia uma seguidora me perguntou por que as pessoas ainda casam. Lili, eu fiquei pensativa com essa resposta. Isso dá outro vídeo, né? Mas tem muitos motivos pelos quais uma pessoa casa, né? Mas o ponto aqui desse vídeo sobre casamentos arranjados e casamentos em que a gente escolheu o parceiro, e o parceiro nos escolheu, parceiro, parceira, enfim, é que eu fiquei pensando que essa liberdade, ela não vem exatamente com uma alegria. Na verdade, muitas vezes, quando a gente pensa em liberdade, é muito curioso, porque, por um lado, é um conceito que a gente valoriza tanto, a gente, não sei se você valoriza, provavelmente, né, que você se identifica com o meu canal e tal, eu valorizo muito a liberdade, a autonomia. Mas, ao mesmo tempo que eu valorizo, eu reconheço que não só essa liberdade, às vezes, ela não vem com alegria, como às vezes ao contrário, ela vem com certa tristeza, né? Tem uma coisa que a liberdade vem com uma desinquietação, né? A liberdade, muitas vezes, ela vem com problemas, né? Que às vezes, na falta de liberdade, a gente nem tinha. Então, fiquei pensando nisso. No caso do casamento arranjado, você entrou no casamento arranjado, daí você pensa assim, primeiro, né, meus pais, eles me conhecem, eles querem o melhor pra mim, e os pais da pessoa conhecem, então eles conhecem a gente, eles acham que vai dar bom, né?
E eu tava vendo outro estudo, um terceiro estudo falando que o Aziz também citou o estudo. Então, o terceiro estudo falando que no casamento livre as pessoas tendem a entrar com o sentimento lá em cima e o sentimento vai diminuindo. O casamento arranjado ao contrário, elas entram com o sentimento lá embaixo, final, né, elas mal se conhecem, e depois o sentimento vai subindo. E que é interessante também. Mas, pensando no casamento arranjado como algo assim que apareceu na sua vida, então seus pais escolheram, os pais da pessoa escolheram, de repente você tá lá e você pensa, já que eu tô aqui, né, já que é isso aí, vamos ficar assim e tentar extrair o melhor dessa experiência. Que é uma postura interessante para se ter na vida, não é mesmo? Já que tá aí, né, já que eu sou, o jeito é ser, como diz o poeta, né? E já que eu tô aí, já que eu fiz essa escolha, o jeito é bancar, seria, né? Uma leitura disso. Mas não é assim que acontece, né? Porque como na nossa sociedade o divórcio ele é relativamente não, ele é muito socialmente aceito, né? As pessoas se separam, mesmo entre as pessoas mais conservadoras, as pessoas entendem, né? De modo geral, claro, tem gente que não entende, mas assim, o divórcio ele é algo bem comum, né? E aí, então, por causa disso, fica essa coisa também, né? Puxa, então eu deveria me divorciar? Será que eu devia ficar aqui mesmo? Será que não é melhor outra coisa? Vocês assistiram Vidas Passadas? Vidas Passadas, eu achei, nossa, um filme tão especial justamente por causa disso. Vou dar um mega spoiler aqui, tá, gente, do Vidas Passadas. Porque, no final das contas, ela escolhe a vida que ela tinha e não a vida que ela poderia ter tido. E isso é muito precioso hoje. Eu acho que é uma das coisas que fizeram o filme ser tão especial também. Porque parece que hoje, como tem muitas escolhas possíveis e tal, claro que não para todo mundo, mas assim, culturalmente a gente foi meio que alargando as possibilidades de escolha. E aí quando você vê alguém que escolheu a vida que tinha, em vez da vida acesa pela imaginação, né, em vez da vida que tá ali, né, ganhando uma interessância, justamente porque ela é fantasiosa, né, porque ela é acendida pela imaginação, pelo que não aconteceu, né, como será que poderia ter sido, né? Então, ela escolher a vida que ela tem realmente é uma afirmação à vida. Porque ela escolheu diante daquele mistério que poderia ser tão mais sedutor do que a vida real, com todos os problemas da vida real que a gente sabe que a vida real tem, né? Ainda mais se tratando de relacionamento, então, né, de louça na pia, até as discussões, até ver o lado não bonito da pessoa que você conhece bem. Ela escolheu esse amor real, em vez de escolher o amor que ela podia ter tido, que é com o cara que é amigo de infância dela, né? Então, eu devia ter falado sobre o que o filme é, pra quem não viu, mas o filme deu pra entender também, né? Ela fica dividida entre o relacionamento atual dela, um relacionamento de anos, com toda a beleza e todos os probleminhas e chatices de relacionamento longo, e aí ela fica dividida entre isso, e o relacionamento da infância que nunca passou de uma amizade, então ficou no plano das ideias, e hoje eu acho que a gente é muito, né, como a nossa imaginação fica sempre meio acesa pelas redes sociais, pelas possibilidades, enfim, é bonito, né, se escolher o que se tem. É pé no chão, assim, e ao mesmo tempo tem algo de poético, né, ao mesmo tempo. Mas voltando para o relacionamento arranjado, então tem esse problema. Quando o relacionamento é não arranjado, quando você quis, você está sempre precisando lidar com todas as outras possibilidades reais ou platônicas. Não digo nem estar afim de outra pessoa, mas de outras vidas, né? Tem uma frase do Contar do Caligares que eu gosto bastante, que em toda vida existe outra vida com a qual sonhar. Então é isso, a gente tem uma vida, mas essa vida também contempla um lado fantasioso que está grudado nela, né? Tem duas faces, né? Tem o real, se a gente pensa no real, super complicado, mas o real no sentido dos fatos, da organização da rotina, do que está de fato acontecendo, e o real que existe também, mas existe em outro plano, né? Em outra outra ordem de realidade, da fantasia e tal. Tava até falando da outra ordem de realidade aqui no último vídeo, né? Que essa coisa dos sentimentos acontecerem em duas ordens muito diferentes de realidade, né? O sentimento que está no plano mental, e o que a gente acha de uma experiência, tá tudo no plano mental, e o que realmente impacta a gente quando a experiência mesmo acontece, né? Mas enfim, voltando para essa questão do relacionamento, eu acho que o relacionamento que ele não é arranjado, o relacionamento que a gente escolheu, ele tem essa complicação, porque essa outra vida fica como que lá sussurrando como uma possibilidade. Pra mim, uma definição de um relacionamento não precisa...
de um casamento, né? Não precisa ser, eu ia falar num casamento, mas pode ser qualquer relacionamento, né? Uma definição de relacionamento feliz é harmonioso, talvez seja melhor que feliz, é um relacionamento em que essa sombra não vira uma sombra, essa fantasia ela não vira uma sombra, ela pode até passar de relance assim, mas não vira um peso, não é uma nuvem cinza sobre uma casa, né? Enquanto no relacionamento infeliz fica como uma nuvem ali, ai, será que eu devia, né? Eu não devia ter casado, eu não devia estar aqui, no relacionamento lá em 1992 era melhor, ou então no futuro eu não quero, aí aconteceu uma coisa chata, você fica, ai, puxa vida, não é isso que eu quero e tal, então vira uma sombra, né, cobrindo assim a casa real ou metafórica, né, pensando na casa se vocês não moram juntos, mas a casa, né, o relacionamento, a dinâmica que vocês construíram e tal, fica essa sombra para essa nuvem. E aí no casamento arranjado, então, você tem que se virar, né? Não sei, eu acho que trabalha-se mais com uma resignação, mas eu já tô pensando, né, chutando, né, uma resignação, um comodismo, no sentido de, puxa vida, primeiro, que bom que não foi horrível, né, que é uma pessoa normal, que meus pais arranjaram pra mim, né, um relacionamento mais ou menos funcional, já ganha uma, né, não, podia estar aqui com um doido, né, completamente doido no pior sentido da palavra, tá, gente, tem doidos no sentido lindo da palavra, mas enfim, então já sai ganhando, né, já tá ok. É um relacionamento ok. Mas aí, enfim, aí depois tudo vai ganhando pontos, né? E você chega nesse estudo que passam os anos e aí, né, o sentimento vai aumentando. Aí no nosso caso, digo nosso caso cultural, né? Nos nossos relacionamentos escolhidos livremente, daí vem toda essa angústia do peso e da escolha, será que eu fiz a coisa certa? E também das possibilidades, também esse querer que é sempre mais, né? Essa ambição existencial, aí que vem junto com a liberdade, que é quase um lado B da liberdade, né? Porque a liberdade aqui, de novo, ela entendo que ela seja um valor, ela é pra mim, sem dúvida, né? Depois, inclusive, que você vê que a liberdade existe, você dificilmente vai querer outra vida, né? Porque a liberdade ela tem um valor em si mesma, mas ao mesmo tempo ela não é sinônimo de felicidade. E uma coisa que eu acho interessante sobre felicidade também, porque essas pesquisas perguntam, né? Você se considera feliz no seu casamento, no seu casamento arranjado, ou no seu casamento que você escolheu, né? Você se considera feliz? E é curioso pensar nessa pergunta, você se considera feliz? Porque nessas pesquisas sobre felicidade, a percepção que a pessoa tem da felicidade importa para ser considerada feliz. Quer dizer, se a pessoa fala, eu sou feliz, a percepção dela importa, não adianta nada ela ser feliz e não se achar feliz. Porque se ela é feliz, o que é isso, né? Ser feliz e não se achar feliz. Se ela não se acha feliz, então ela não é feliz. Se ela se considera feliz, então ela é feliz. Né? A percepção, ela meio que se junta com o fato quando você está perguntando de felicidade. De sentimento como um todo, né? Né, se ela se sente alegre, então ela é alegre, se ela não se sente, então né, as coisas se juntam. E aí, então tem a ver também com, no fundo, com a nossa percepção de felicidade, porque talvez a pessoa que viva numa sociedade com casamentos arranjados, como que é essa percepção dela de felicidade, né? Que felicidade que ela aprendeu que ela pode ter, né? Porque a nossa, aí no meu lugar de fala, como pessoa que participa dessa sociedade, com você que está assistindo, a nossa percepção ela é muito afetada por questões da nossa época, do nosso tempo, que tem a ver com essa ambição, né, existencial. Se você quer sempre mais, se você quer sempre outra coisa, se o seu desejo é um saco sem fundo, né, quer sempre outra coisa, então como é que vai ser a sua percepção de felicidade? Ela vai ser, provavelmente, você até poderia se considerar feliz se você não tivesse uma percepção de felicidade, se você não tivesse uma exigência tão grande em termos de percepção de felicidade. Entende o que eu quero dizer? Se você tem uma ambição tão grande em termos de felicidade, é claro que isso vai contaminar a percepção da felicidade que você tem. Em outras palavras, você vai ter problemas para dar valor ao que você tem, que curiosamente leva para o primeiro vídeo, né? Que eu fiz aqui nesse meu comeback, que é como dar valor às coisas que você tem, né? Que não é só uma coisa
racional. Não adianta nada você falar, ah, eu quero dar valor e não... Enfim, eu já fiz esse vídeo, né, tal. Mas eu acho interessante pensar nisso tudo, né? Se tem uma conclusão, não sei se tem uma conclusão, talvez esse seja um daqueles meus vídeos sem conclusões, né? Porque às vezes eu tenho uns vídeos aqui que tem uma conclusão, né? Tem outros que infelizmente não, jogo pra vocês me contam, a gente vai trocando. Mas talvez, não sei se tem uma conclusão, mas tem coisas pra pensar, coisas pra gente pensar, né? Será que... Bom, até que ponto, então, a liberdade é um valor pra mim? Isso é uma coisa pra se pensar. Outra coisa é, eu quero a liberdade, então tudo bem. Então como é que eu consigo construir uma relação mais harmoniosa com essa liberdade? Porque é chato também, né? A gente tem a liberdade como um valor e ela traz muita infelicidade. Eu acho que a liberdade, ela acaba tendo a ver com certa infelicidade que vem daí. Ela é maior, a gente vê mais coisa quando a gente tá numa esfera mais livre. A gente tem mais consciência de mais coisas, mas ela não precisa ser triste, né? Será que tem como a liberdade ser mais sábia? Será que tem como a liberdade vir com mais alegria e menos exigência, no sentido de uma exigência infantil, né? De achar que sempre tem que ter mais, né? Enfim, são coisas aí que eu fico pensando. E nas escolhas que a gente faz, como que essas escolhas, a liberdade, eu coloquei aspas nela no começo do vídeo, porque é claro que às vezes a gente deseja coisas que não são exatamente nossas, a gente deseja porque a gente tá vendo que tá todo mundo desejando, nosso desejo ele é muito contaminado, ainda mais numa sociedade em que a gente tá sempre olhando pro outro, porque é muito perpassada pelo mundo digital, né, das redes sociais, e da informações de todos os lugares e tal, então a gente tá sempre vendo a vida dos outros e tal, e aí isso nubla o nosso desejo, a gente fica um tanto quanto descentrado, né, sem contato com o nosso centro, assim, a gente fica muito distraído, é uma sociedade muito distrativa, são tempos muito distrativos, né, a gente tá sempre olhando e tal. E aí como que a gente faz para se conectar mais com o que a gente quer de fato, né? E aí, quando a gente se conecta mais, a gente consegue lidar mais com flutuações, por exemplo, voltando pro tema do relacionamento, né? Se você tá mais conectado com aquilo que você quer, você não vai... Você pode até flutuar emocionalmente, mas não flutua, o desejo não flutua tanto porque você já fez a sua escolha, por exemplo, um projeto de longo prazo que não tá escrito na pedra, porque hoje as pessoas podem se separar, mas você não fica tão incomodado a cada discussão, ou tipo, a cada vez que alguém passa, ou a cada vez que você lê nas redes sociais, que puxa vida, vê, olha essa menina morando sozinha, queria morar sozinha, olha, sabe? Não fica questionando o tempo todo as suas escolhas, né? Você fica mais tranquilo com o fato de que sim, existem muitas vidas possíveis, mas sim, você tá ok com a sua vida possível, a sua vida escolhida, mesmo com todos os dias bons e os dias ruins, como no filme Vidas Passadas, né? Porque no final das contas, um relacionamento real é isso, né? Ele tem um monte de perturbações e alegrias, como eu escrevi outro dia no texto na minha newsletter, chama Vínculos e Gatos, né, para quem quiser ler, que todo vínculo, ele tem alegrias e perturbações, necessariamente. Se ele não tem alegrias e perturbações, se ele tem só alegrias, é um vínculo muito superficial, é um vizinho que você cumprimenta de manhã, você não sabe mais nada sobre. Então é um vínculo superficial. Se é um vínculo, nem é um vínculo, né? É um contato ali, né? Enfim, uma interação muito rasa, né? Muito rápida e tal. Agora, se você está falando de vínculo, ele tem necessariamente perturbações e alegrias. Eu falo disso no meu texto lá. Então, se morre o vínculo, se o vínculo é desfeito, aí seca-se a fonte, né, das perturbações, mas também secam-se as alegrias. E sempre fica um buraco, né? Sempre fica um buraco quando uma fonte se seca, assim. Quando uma fonte fica seca, assim. Enfim. Acho que é isso, gente. Coisas pra gente pensar, né? É isso. Contem aí o que vocês acham desse tema, desses assuntos, se vocês já pensaram nessas questões, como que é isso pra vocês no âmbito dos relacionamentos. E até o próximo vídeo.